eu não posso cravar que ele já está vendido. Mas o fato é que as conversas andaram muito bem nesse sentido. Fato é que o Vasco cedeu daqui e o Ryan cedeu dali. E nesse momento seria impossível praticamente segurar o garoto que já está com a cabeça na Europa e eu respeito completamente. Aí eu queria ouvir do Donan, não só em relação à venda, mas também que o Donan falasse sobre esse destino que o Ryan escolheu e como o Vasco pode suprir essa ausência. Só algumas perguntas. O Vasco tem 70%? 70%. Então, 25 milhões de euros, é isso? Uhum. Que viria, né, para o espaço do Vasco. Sim. Cara, assim, eu acho que ele vale mais, tá? Eu acho que ele vale mais do que isso. Eu até falei sobre isso no Geral Casé TV essa semana, ou foi no final da semana passada, assim. E a gente estava até debatendo isso hoje num grupo, né? Lá no Alta Cúpula, né? Que a gente tem, que o Isso, Alan alta vive cúpula falando. vascaína. Alta Cúpula Vascaína. Se ele tivesse num clube mais estruturado, né, com mais força financeira, era venda para, sim, tranquilo, mais de 50 milhões de euros. Concordo. Pela qualidade que ele tem. E o Ryan não é um jogador com o recurso técnico, por exemplo, do Estevão. Só que ele tem uma diferença para outros jogadores que saíram do Brasil para ir para a Europa, né? Para irem para a Europa. Ele tem um porte do jogador que vai sustentar a intensidade do jogo europeu, né? O moleque, você sabe muito bem como é que é o mundo do futebol. Eu lamento a decisão não financeira do atleta. Eu consigo entender completamente a decisão financeira. Eu vou repetir aqui, Sim. gente. É uma grana Transformou a vida do cara, pô. para mudar para sempre a vida do cara, assim, para sempre. Não é só dele, é da família dele. Ele tem 19 anos e a carreira do futebol é imprevisível, cara. É imprevisível. Você não sabe quando você vai ter uma lesão, você não sabe se você vai ter algum tipo de problema, você não sabe nada. É imprevisível. Então eu entendo ele garantir essa realidade financeira dele e da família dele. Mas se eu fosse o Ryan esportivamente falando, eu teria ficado. Eu teria ficado. E vocês podem ter certeza que o Vasco fez de tudo para tentar convencer o Ryan. O Vasco ofereceu uma renovação de contrato para o Ryan. O Vasco ofereceu até comprar uma parte dos direitos da família. Mais uma agora? Mas Mais o Vasco uma? falou assim, cara, fica, a gente renova de novo. A gente te dá mais tempo de contrato. Ele já está ganhando um salário na casa do 1 milhão. Ele já está ganhando esse salário praticamente. Eu acho até que ele deveria ter o maior salário do clube, tá? Eu também acho. Ele merece mesmo. Pro Vasco Então, conseguir um valor futuro. eu posso até buscar essa informação. Eu não posso afirmar que não tem. A tendência é que não tenha, tá? Porque para a Premier League teria que ser o tal da mais-valia. Então, assim, Sim. isso não é ficar com os direitos, e sim ganhar 10% em cima da próxima venda dele. O Vasco estava tentando negociar isso. O ponto é, o Vasco, em qualquer transferência do Ryan pelo mundo, ainda vai ter cerca de 4%, porque tem um mecanismo de solidariedade, que ele é feito dos 13 até os 21 anos, o Ryan vai sair com praticamente 20, então deve estar aí na base dos 4%. Então, qualquer negociação que aconteceu com o Ryan daqui para frente, 4% o Vasco vai ganhar, assim como já ganhou muito dinheiro com o Coutinho, entre tantos outros. Repito, não dá para eu afirmar para vocês que a concretização já aconteceu. Eu não posso afirmar isso para vocês. Eu sempre falo, negócio fechado é negócio assinado. Mas o que eu posso dizer para vocês é que sim, a conversa entre Vasco, Bournemouth, que em outro momento chegou a travar, agora andou e a tendência é que essa negociação aconteça com... O Vasco ele precisa pensar numa reposição, não sei se você tem algum tipo de informação em cima disso. Exatamente, assim, dona, eu acho que o Ryan é insubstituível, concordo plenamente com você. O Verratti não é insubstituível, mas é difícil você achar um cara que vai te entregar mais de 20 gols no ano. Até pela liderança do cara no grupo, né? O cara é um líder. Exato. Então, é necessário olhar por esse lado, sim. Quando você olha a contratação do Hinestrosa, você já imagina que essa lacuna para ponta esteja preenchida. A situação do Brenner está muito bem encaminhada, está avançando. Ele muito provavelmente vai ter a sua passagem também emitida para chegar ao Rio de Janeiro nessa semana. É um jogador que fez muito sucesso com o Diniz no São Paulo, mais de 20 gols na temporada. Fez muito sucesso também na MLS. Esse sucesso o levou para a Série A italiana, para a Udinese. Lá ele não conseguiu ter tanto sucesso. Muito pelo contrário, teve lesões e tudo mais.
Mas é um jogador, Dona, que ele vai dar características também que Eu esse gosto. Diniz nunca teve. Eu Então, gosto eu queria te bastante. ouvir em relação a esse encaixe, para a gente depois passar para outras negociações possíveis. E o que eu tenho de informação, só para poder finalizar, é o Vasco, vendendo o Ryan, vai buscar um atacante no mercado. Se é o 9 ou se é o ponta, confesso que não sei. O que eu tenho de informação é, vendeu o Ryan, vamos ao mercado. E aí a gente vai até olhar para outras posições, Dona. Assim, o Vasco vendeu o Leandrinho e a gente viu a partida do Vitor Luiz contra o Nova Iguaçu. É uma Não, partida, assim, com todo respeito ao Vitor Luiz, que a frase lá é trabalhador, o cara mais legal do elenco, mas está numa curva inclinada para baixo. E a lateral dizem esquerda. que ele no grupo ele é foda, Não, né? ele é Tipo, todo mundo, né, fala isso. maneiraço, assim, trabalhador pra cacete, cara de grupo, foda, trabalhador. Pediu desculpa até pra torcida saindo de campo, justamente porque estava reconhecendo a situação dele. O Cuiabano é um jogador que o Vasco fez proposta de empréstimo por esse jogador. É, a conversa foi muito positiva com ele no sentido de, cara, eu vejo com bons olhos voltar ao Brasil, vejo com bons olhos esse empréstimo. Claro que ele sempre vai priorizar o Botafogo, mas o próprio Botafogo não está numa situação tão confortável para trazer o Cuiabano de volta. Então o Vasco surgiu como interessado, fez a proposta, mas nesse momento a informação que eu tenho é até uma informação que foi dada desse interesse pelo GE, e eu confirmei, e a informação que eu tenho nesse momento é que lá o Nottingham Forest não pensa em emprestar o Cuiabano de volta ao futebol brasileiro. Se for para emprestar, quer emprestar para um clube europeu ou até mesmo se for para vender definitivamente. Então, nesse momento, acho muito difícil o Vasco fazer uma proposta de compra pelo Cuiabano. Talvez, com essa questão do Ryan, o clube possa dividir essas finanças e fazer uma proposta baixa com opção de compra ou com obrigação de compra nesse sentido. E o fato é que o Vasco realmente tem interesse no Cuiabano. Independentemente da vinda do Cuiabano ou não, o Vasco vai continuar buscando o lateral esquerdo. Essa é uma posição prioritária dessa equipe. Mas eu queria ouvir de você também, Dona, o que você acha dessa possível chegada do Cuiabano, caso, quem sabe, a negociação ande? Acho que seria mais uma bela contratação pro Vasco, cara. O Cuiabano hoje é mais lateral que o Piton. O Piton caiu bastante produção, né? Eu acho que, principalmente com a negociação do Leandrinho e com a presença do Vitor Luiz, o Vasco não está bem servido na posição. Mais confiáveis que você tem ali, ou a improvisação do Puma, ou o Piton sendo recuperado. Eu acho que o Piton ele pode ser muito útil ainda, mas o momento é ruim, né? E até pelo estilo de jogo que o Vasco deve ter, né, sem a presença do Verratti, que é um cara que conseguia aproveitar muito bem os ótimos cruzamentos do Piton, isso pode prejudicar a vida do Piton. O Cuiabano, cara, é um cara, pô, que é um foguete, é mais um foguete, né, cara? Um cara muito rápido, assim, um cara que ataca muito bem, apoia muito, muito forte. É um cara que em alguns momentos no Botafogo até jogava por dentro, já jogou como ponta, então seria uma bela contratação. Acho que era um cara para elevar também o nível. Tanto que ele foi para o Nottingham Forest. Ninguém vai para o Nottingham, para um time de Premier League, por acaso. Esse cara era um cara importante. Como você disse, é uma negociação difícil, né? Tem que ver o que o Vasco vai tomar de decisão. Eu acho que a lateral tem que ser uma das prioridades. Para mim, o Vasco tem que contratar para ser direto, tá? Uhum. Mais um 9, um camisa 8, lateral esquerdo e zagueiro. Acho que são as posições prioritárias para tentar fechar esse elenco aí para o primeiro semestre. Concordo plenamente. Acho que nesse momento você teria ali um time suficiente para aguentar o primeiro semestre, porque no meio da temporada vai ter que contratar de novo. É inevitável e continuar mapeando esse mercado. Só que aí entram outras várias discussões, né? Até lá o Vasco já pode estar muito bem encaminhado para ser vendido e um investidor poderia acelerar várias negociações e vários processos que o Vasco teria, não só para o departamento de futebol. Eu vou falar sobre SAF só para atualizar aqui a galera já. Mas antes, nesse sentido, já pegando o gancho do Cuiabano, o Sforza foi negociado, emprestado ao Tajeres. Acho que é um jogador que até tem potencial, mas não conseguiu se firmar aqui no futebol brasileiro. E ao que parece, a venda de Ryan está cada vez mais próxima de acontecer.
O jogador aceitou a proposta do Bournemouth e o Vasco está acertando os últimos detalhes. E a joia Ryan, o diamante Ryan, está indo embora de São Januário. Além, é claro, também de Marine Nestroça, que deve chegar entre quinta e sexta-feira no Rio de Janeiro para ser o novo reforço do Vasco. Jogador ali que é de muita qualidade, veloz, forte fisicamente e que o Vasco está desembolsando 6 milhões de dólares por 80% desse atleta. Sobre Brenner, ele está muito encaminhado e falta detalhes para que ele também chegue essa semana ao Rio de Janeiro para que assine o contrato e seja anunciado como novo reforço. O Pedrosa confirmou que o Vasco vai buscar sim um jogador para substituir Ryan, para que o Vasco não fique com um prejuízo técnico na sua equipe. Então, não sabemos ainda se será um ponta, um atacante. Eu creio que seja um atacante de área para que faça ali uma dupla de ataque ou que dispute posição com o Brenner. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!